E cafeína é uma substância que a gente está acostumado a tomar, mas a gente tem que saber o que é que ela faz no Não nosso entendo. cérebro, né? A cafeína, ela também, ela desenvolve resistência também, a pessoa. Sim, sim, a pessoa vai desenvolver tolerância, né? Mas a gente tem que entender o que a cafeína está fazendo, né? Ela basicamente está indo lá bloqueando o receptor de adenosina, né? A adenosina é uma substância que ela começa baixa quando você acorda e ela vai se acumulando ao longo do dia, se acumulando, né? E isso te dá a sensação de sonolência. É por isso que quando a cafeína vai lá e bloqueia o receptor, você sente uma vigilância maior com a cafeína, né? Ele está bloqueando isso. Porém, essa adenosina continua se acumulando, né? Se está se acumulando adenosina, é por isso que você vai estudar, por exemplo, uma prova. Você tomou um monte de cafeína. Pô, tô acordado. De repente dá um baque do nada. Por quê? Porque a cafeína saiu. A cafeína saiu, toda aquela adenosina que estava acumulada, bum, chegou no seu cérebro de uma vez. Você tem aquele baque, aquela sonolência grande, né? E a cafeína é algo que fica, por ser um psicoestimulante, ela tem uma meia vida de umas 7 horas, por exemplo. Ou seja, demora umas 7 horas para cair pela metade no seu sangue. Nossa, Só que como se demora. você. 6 horas eles falaram aí. 6 a 7 horas em média, né? Pô, como demora, né? Meu Deus. Mas dependendo da sua metabolização pode ser diferente, né? O que a gente conversou lá sobre a questão do fígado. Às vezes para algumas pessoas vai demorar mais, para outras menos, né? E a gente sabe que a cafeína, por exemplo, ela interage com o anticoncepcional. Então, quando a mulher toma anticoncepcional, isso muda para 10 horas. Né? Quando a mulher está grávida, isso muda para 12 horas. Isso tem a ver com o estrogênio, que é um hormônio sexual feminino, né? O estrogênio aumenta a meia-vida da cafeína, né? Interage de alguma maneira para aumentar essa meia-vida da cafeína, né? Meu Deus. Então, se a gente beber um Red Bull agora, eu estou me condenando a ter um insônia inicial. Eu não vou conseguir dormir do mesmo jeito que eu dormiria normalmente. Muita gente não pensa nisso. Que o ideal para beber cafeína é no máximo ali 2 horas da tarde, meio-dia, né? Você começou a beber depois disso aí, seu sono vai ser prejudicado de alguma Mas maneira. mesmo que tu consiga dormir, tu vai ter uma qualidade inferior no sono? Muito provavelmente, né? Tu não vai na profundidade. Ou aí depende também se você tem um problema com sono ou não, né? Às vezes você não tem problema e você pode meio que abusar dessa sorte, né? Igual Uhum. um cara que é muito forte, às vezes para ele arrastar 50 quilos, tá sobrando força, né? Para ele não é grande coisa. Mas para um senhor idoso de 70 anos, arrastar 50 quilos não dá. Então tudo depende da sua condição. Algum deles falou aí, não sei se foi o Andrei ou o Wesley, mas falaram, não sei se é que, por exemplo, tem gente que fala, eu posso tomar um copão de café e eu durmo daqui meia hora tranquilo. Beleza, tu vai dormir, mas a qualidade do sono que vai ser horrível, é isso? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. É porque muita gente não entende bem o que é o sono, né? Porque o sono, ele é enganoso porque ele parece um processo passivo, né? Você deita lá, você apaga, a nossa cultura já é meio de que dormir é perder tempo, quando é o contrário disso. O sono é um processo extremamente ativo. Você precisa do seu sono, né? Tiver muita gente, por exemplo, estudante, quer o quê? Quer dormir menos para estudar mais. Maior burrada que tem, né? Que você vai fazer. Porque você vai estudar mais horas e vai lembrar menos. Então, o que, que vai te adiantar, né? Eles têm, inclusive, esse estudo bem interessante, para falar a verdade, que eles colocam um grupo dormindo 8 horas, outro dormindo 6, outro dormindo 4 horas. No final, medem o desempenho deles na prova, para lembrar de algo. E não deu outro. O cara que dormiu 8 horas, ele lembra muito mais que o cara que dormiu 4 horas. Então, o Com a que, que mesma quantidade adianta? de estudo. Com a mesma quantidade de estudo. Então não adianta nada o cara estudar 14, 16 horas e ele não dorme. Ele não dorme e não vai formar a memória de qualidade, não vai lembrar de nada daquilo. É um tiro no pé completamente. E que você vê muita gente fazendo isso, né? Inclusive abusando de psicoestimulante para isso, né? Venvance, Ritalina, Concerta, etc e tal. Tem muita gente abusando do psicoestimulante para ficar acordado mais tempo. Adianta de nada. Tá bem na Adianta de moda nada. isso, né? Infelizmente, né? Porque é algo extremamente complexo, né? Principalmente quando a gente está falando do remédio que é o Venvance, que o pessoal está usando muito, né? Usando muito sem prescrição, que já é um grande problema, né? Quando você usa um remédio sem prescrição, ainda mais que é tarja preta, como o Venvance você está correndo um grande risco. Mas a galera às vezes não usa nem pra ter desempenho, a galera usa de rolê, assim, Algumas pessoas também fazem isso, né? Como uso recreativo, por assim dizer, entre Isso. aspas, né? Mas você corre um risco muito grande fazendo isso, né? Porque o Venvance, assim como os psicoestimulantes de maneira geral,
Aumenta a dopamina e a noradrenalina no seu cérebro. É isso que eles fazem, né? Dopamina e noradrenalina são neurotransmissores. Basicamente, substâncias que vão conversar, fazer a comunicação entre uma célula, um neurônio do seu cérebro e outra célula do seu cérebro. Eles estão fazendo essa comunicação. Eu aumento a dopamina, aumenta a noradrenalina no seu cérebro, isso pode desencadear uma série de problemas. Já vi muita gente com psicose, por exemplo, porque usou o Venvanst demais, né? E por que a pessoa entra nisso? Porque ela tem uma vulnerabilidade genética. E esse aqui que é a grande pegadinha. O mínimo que você tem que fazer é conhecer qual a sua vulnerabilidade genética na sua família. Você tem que saber, será que tem alguém com bipolaridade na sua família? Será que tem alguém que já teve esquizofrenia? Alguém com depressão, com ansiedade? Porque pode desencadear, tipo, um quadro de uso de uma substância dessa pode desencadear uma consequência, não só um episódio, né? Tu pode, tipo, desencadear uma bipolaridade, talvez, ou uma coisa assim. Perfeito, poderia desencadear sim. E essa é uma questão que muitas vezes explica várias outras doenças e como elas interagem no cérebro da gente. A genética, então eu tenho a genética e eu tenho a epigenética, que é o quê? É o meu ambiente indo lá interagindo com a minha genética. Eu chamo isso de cutucar a onça com a vara curta, basicamente, né? Que é o quê? A onça é a sua genética, você tem ela, você nasceu com ela, não tem como você fazer nada. Se a sua tia tem bipolaridade, você vai fazer o quê? Acontece. Sua mãe, seu pai, você não tem nada que fazer. Mas aí você não precisa ir lá e cutucar a onça com a vara curta. Você não precisa pegar a epigenética, que é um ambiente, ir lá e provocar a sua genética que está adormecida. E é o que as pessoas muitas vezes fazem. O cara está com 17 anos, nunca teve nada. Está com 18 anos, nunca teve nada. Mas a mãe é bipolar, tem esquizofrenia, depressão. Vai lá, usa maconha, pronto, psicotizou. E foi ser internada. Usou Venvanst mais, pronto, psicotizou e vai ser internada. Mas fala, mas meu amigo usa maconha e não tem nada. Mas seu amigo não tem vulnerabilidade genética, né? É quase igual a mãe fala, né? Mas não importa com o seu amigo, né? O que importa é com você não é todo mundo, né? E realmente a gente não é todo mundo.